Oi, pessoal, aqui nas redes sociais, vamos fazer aquele bate-papo sobre futebol nacional, futebol internacional, demais esportes. Muito assunto pra gente tratar e vamos ser bem sucintos falando sobre seleção brasileira e os duelos definidos na Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Muita coisa aí acontecendo nesse intervalo de menos de 24 horas. Vamos começar a falar sobre os duelos definidos em Libertadores da América, né? 5 de 8 brasileiros estão aí nas quartas de finais. Claro, são os francos favoritos a levarem o título, mas claro, não podemos desprezar River Plate, Colo-Colo e o Peñarol, que também são equipes que vêm se mostrando muito bem qualificadas, né? E vou dar aqui o meu parecer sobre quem são os classificados, né? Quem pode se classificar, né? Um palpite apenas. Atlético Mineiro e Fluminense certamente será um duelo de fortes emoções, né? O Atlético Mineiro, que tem um time teoricamente, no papel, mais qualificado do que o Fluminense, um time que vem consolidando-se como um favoritismo, né? Vinha, né, no começo da temporada. No entanto, houve uma queda de rendimento visível, né, pela equipe do Gabriel Milito. Porém, em Copas parece que está aos poucos acertando. Do outro lado, o Fluminense, que vem lutando contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu uma classificação importante na Libertadores, né? Conseguiu aí avançar às quartas de final. Eu vejo que vai ser um duelo equilibradíssimo, muito disputado, mas também um jogo muito agradável e franco de se ver, né? Das duas equipes, né? Então, se for para dar um favoritismo, um leve para o Atlético Mineiro. Outro duelo importante, River Plate e Colo-Colo. River Plate aí que vem chegando, né? Nesses últimos anos, fases decisivas, foi campeão na última vez em 2018. É um time que sempre deve ter uma atenção especial. Contra o Colo-Colo, que chega como uma espécie de franco atirador, no entanto, é sempre bom respeitar, né? Respeitar a equipe chilena, que tem um peso na Libertadores, mas eu vejo o River Plate amplo favorito para vencer essa Libertadores da América. Agora eu vejo o duelo mais impactante dessa fase de quartas de final, vejo o São Paulo e Botafogo, né? O São Paulo que tem todo o apetrecho, tem toda a camisa, tem toda a tradição, não à toa tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo, chega para buscar a inédita quarta conquista de Libertadores para o futebol brasileiro, né? E com a equipe do Zubeldia, o técnico do Zubeldia conseguiu dar um padrão tático, um esquema firme para o São Paulo estar forte em competições de mata-mata. Por isso, veja-se que tem essa vantagem importante, tradição, vantagem e tudo mais. Agora, o Botafogo vem mostrando um futebol muito regular, muito sólido e agradável de se ver com a equipe do Arthur Jorge, né? Conseguiu dar um padrão, conseguiu jogar de uma maneira imponente, né? Nas fases eliminatórias, na fase de grupos. Contra o Palmeiras, é verdade que no duelo da volta passou um susto, né? Depois de fazer 2-0, levar o empate, por pouco não ter levado a virada, né? Se fosse um impedimento, se não fosse um gol de mão, aliás, e uma bola na trave, poderia ser o outro desfecho. No entanto, o Botafogo conseguiu avançar. Eu vejo que esse vai ser o duelo mais indefinido, assim, para você dar um favoritismo, né? Vejo com direito à decisão por pênalti. E para fechar, Peñarol e Flamengo. Flamengo aí que tá nessa irregularidade, tática, técnica, muitos jogadores lesionados. O Tite, infelizmente, ele teve um problema cardíaco, certo? Está internado. A gente deseja plenas recuperações ao treinador do Flamengo. Contra o Peñarol, que poucos se falam, mas é um time muito bem aplicado, muito bem ajustado e um time muito letal. Essa que é a realidade. Ainda assim, eu vejo o Flamengo um pouco favorito para esse duelo. Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians certamente será o duelo desta fase de Copa Sul-Americana. Fortaleza que tenta a conquista neta após ter batido na trave ano passado, né, na decisão contra a LDU. E o Corinthians que em competições de mata-mata vem apresentando uma evolução importante, uma revolução interessante. O time do Ramon Dias vem conseguindo encontrar um padrão tático importante. Vai contando aí com os reforços que estão chegando para dar um time mais sólido, principalmente nessa luta aí também contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ainda vejo o Fortaleza um pouco favorito, né? Uma distância pouca, mas eu vejo como favorito para buscar avançar de fase. Outro duelo, Racing e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vem buscando uma recuperação importante, né?
após um início sul-americano muito irregular, agora vem se mostrando um time sólido, porém o Racing a gente sabe, né? Time tradicional, já ganhou Libertadores, tem uma tradição, um histórico importante. Vai ser um duelo muito pesado para o Atlético, embora eu veja o Furacão ainda como favorito. Libertad e Cruzeiro, Cruzeiro que vem de uma moral gigantesca ao ter eliminado o poderoso Boca Juniors, eliminado, né? Vai ter um duelo um tanto como difícil, né? O Libertad é um time muito bem rápido, um time muito forte na marcação. Vai dar um trabalho importante aí para a equipe do Cruzeiro. Porém, eu vejo a equipe mineira, a Celeste, como favorita para poder avançar. Independente, Medellín e Lanús também fecham esse duelo de quartas de finais. Vejo que vai ser um duelo muito tenso, né? Muito aguerrido, né? Pelas duas equipes, né? O Lanús vem fazendo uma campanha interessante, vem buscando aí repetir aí, chegar numa final, tentar ganhar uma Copa Sul-Americana de novo, né? Já que venceu essa mesma competição contra a Ponte Preta em 2013, então vai buscar aí mais um título de Copa Sul-Americana. E o Medellín, né, tenta aí retomar a força aí no poderio do futebol colombiano, uma equipe que aposta muito em jogar em casa, né? Então vai ser um duelo de muita intensidade. E por fim, para fechar o nosso bate-papo, seleção brasileira, né? Nesta sexta-feira tivemos a convocação do Dorival Júnior para os duelos importantes contra o Equador, lá em Curitiba, e contra o Paraguai, lá em Assunção, né? E a seleção brasileira precisa dar uma grande resposta, porque está em sexto lugar, com risco de não se classificar para a próxima Copa do Mundo, ficando atrás, inclusive, da Venezuela, que está vivendo um bom momento, é uma verdade, né? Não dá para negar, mas precisa de uma reação imediata. Por isso, o Dorival Júnior chamou o goleiro Alisson, o Bento e o Ederson, né? Nas laterais, Danilo, Yaculto, Guilherme Arana e o Wendel. Zagueiros, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Os meias, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá. Atacantes, Rodrigo, Henrique, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vinícius Júnior. Esses foram os convocados. Bom, na minha visão, eu vejo assim que, dentre os convocados, o Henrique não, ao meu ver, não poderia ser chamado agora, né? Tá passando aí por um processo de adaptação do Real Madrid. Claro, ele é um grande talento. Claro, ele já mostrou no Palmeiras que tem um grande potencial para brilhar. Mas o momento agora não seria esse, né? Deveria ser de quem tá jogando melhor, com mais regularidade. No caso, eu colocaria no meio de campo o Matheus do Cruzeiro, né? Ele sim que vem sendo destaque, camisa 10, faz boas articulações, faz boas criações jogadas, tá dando um dinamismo interessante do Cruzeiro. Ao meu ver, poderia ter essa oportunidade na equipe do Dorival Júnior, que é o que a seleção brasileira está precisando. Articulação no meio de campo. A gente viu na Copa América um monte de atacantes talentosos, mas a bola não chegava. O Paquetá, que deveria ser este cara, infelizmente, assim, não estava naquele ápice. Tudo bem, estava com aquela coisa assim de suposta investigação ou não, né? Ainda está sendo analisado, é algo que, querendo ou não, incomoda o atleta, mas o Matheus deveria ter essa oportunidade de poder jogar ali, né? Para poder fazer com que o Dorival observe e veja, olha, posso dar uma alternativa, né? Posso dar um dinamismo melhor para que o meu ataque funcione. Isso que a seleção brasileira está precisando. Eu vejo que só esse é o maior detalhe, né? Agora, a seleção brasileira vai ter que dar uma resposta urgente. O Equador, tá certo, vive um grande momento, tá ali entre os classificados, vai ser um duelo difícil mesmo. O Brasil jogando no Couto Pereira, jogando em casa, né, contando com o apoio da torcida. Mas o Brasil tem que se impor, urgentemente. E depois um duelo contra o Paraguai, que o Paraguai não é aquele Paraguai até a metade dos anos 2000, né, que era um time encardido, de forte marcação, um time que dava sérias dificuldades para o Brasil. Hoje, a seleção paraguaia, tecnicamente, é mais frágil. É uma oportunidade do Brasil conseguir vencer e vencer bem. Agora, é necessária essa resposta. O Brasil tem que agir imediatamente. Tanto a marcação tem que estar mais sólida, mais reforçada, mas o ataque tem que funcionar. Nomes, talentos potenciais temos. Agora, tem que ter essa articulação, tem que ter esse dinamismo para que a seleção brasileira volte a brilhar. Até mais.